Eh, que níveis de bondade você pensa que alcançou para que Deus possa te amar mais? Que níveis de coisas boas que você tenha feito, que você pensa que tenha feito, alguma obra boa, alguma bondade, alguma ação caridosa, que Deus, por causa disso, possa te amar mais? E que tipos de pecados ou de iniquidades, de transgressões, de maldades, de crimes você tenha feito que faça Deus te odiar ou não te amar? Que nível você acha ou pensa que chegou, ou até onde você cavou ou desceu, que faça você pensar ou imaginar que por causa disso Deus não te ama, ou Deus te ama menos, ou Deus te odeia? Que níveis de bondade você pensa que pode alcançar ou chegar para que Deus possa te amar mais? Hein? Que níveis de bondade você pensa que pode alcançar? Em Jonas, capítulo 3, versículo 10, diz assim: E Deus viu as obras deles. Deles quem? Dos ninivitas, do povo de Nínive. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, e lhes faria, e não o fez. Deus havia enviado Jonas para profetizar acerca da cidade de Nínive, dizendo que se eles não se arrependerem em determinado tempo, aquela cidade seria destruída. Deus derramaria do seu juízo e da sua sentença sobre aquela cidade. Só que o povo daquela cidade se arrependeram e se converteram. O rei daquela cidade se converteu e apregoou um jejum. E nesse jejum foram inclusos, fora mulheres e crianças, 120 mil homens. E o rei decretou até mesmo que os animais jejuassem. Então Deus viu esta ação, viu que aquele povo se arrependeu dos seus pecados, e Deus se arrependeu do mal, ou melhor dizendo, voltou atrás daquilo que haveria de fazer naquela cidade, do justo juiz que ela haveria de derramar naquela cidade. Viu que eles se arrependeram e se converteram. Só que no capítulo 4 mostra a revolta de Jonas por causa disso. Um detalhe muito importante que vale ressaltar é que Jonas, ele não fugiu da presença do Senhor para Tarsis porque tinha medo dos ninivitas. Não. No versículo 4 deixa claro isso. No versículo 4 diz assim, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. O que foi que desagradou a Jonas? E por que Jonas ficou extremamente irado, né? Triste, bravo? Por quê? O que fez Jonas agir assim? Porque Deus havia agido com misericórdia para com a cidade de Nínive. Jonas, na mente de Jonas, aquele povo não merecia salvação. Aquele povo não merecia ser salvos, mereciam ser condenados. Porque o povo de Nínive eram homens maus. E a história diz, não está na Bíblia, mas a história diz que o povo de Nínive, os ninivitas, eram conhecidos por matar os seus inimigos,
cortar a cabeça fora e fazer montanhas fora da cidade. Então Jonas, ele não fugiu, talvez seja também por medo, mas no capítulo 4 deixa claro isso. Isso desagradou Jonas. Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. Jonas queria que aquele povo fosse condenado. Jonas queria que aquele povo pagasse pelos crimes deles. Jonas não queria que Deus agisse com misericórdia para com eles. Agora eu pergunto uma coisa. Será que tem alguém no nosso coração ou algum tipo, algum grupinho ou alguma classe de pessoa ou algum grupo filosófico, ideológico, né, ativista, que nós de alguma forma pensamos a mesma coisa? Seja deliberadamente ou involuntariamente, ou talvez não de modo explícito como Jonas, que nós pensamos a mesma coisa e dizemos: esse povo aí merece ser morto. Bem que Deus podia meter fogo em tudo e fulminar tudo e matar todo mundo. Será que nós temos esse pensamento? Será que nós temos isso no nosso coração, meu irmão, meus irmãos? Será que nós muitas vezes agimos como Jonas? Ou agimos como Tiago e João, que disse que após ir a Samaria, porque não foram bem recebidos juntamente com o Senhor Jesus, eles disseram: Senhor, o Senhor quer que oremos para que desça fogo do céu e mate todos esses, assim como fez Elias? O Senhor Jesus diz: vocês não sabem de que espírito sois. E no versículo 2 do capítulo 4 continua: e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olha que coisa engraçada. Olha que coisa engraçada, não. Olha que coisa terrível de um profeta de Deus falar. Eu fugi da tua presença, eu fugi para Tarsis, porque eu sabia que se esse povo se arrependesse, que se esse povo se humilhasse, que se esse povo voltasse atrás, confessasse os seus pecados, o Senhor ia agir de misericórdia para com eles. Foi por isso que eu fugi. Foi por causa disso. Porque eu sabia que o Senhor ia agir com misericórdia. Eu sabia disso. Versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Olha que terrível. Jonas preferia morrer do que viver, porque ele viu que Deus havia agido com misericórdia para com aqueles ninivitas. Melhor é morrer. Aí no versículo 4 diz: e disse o Senhor, fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria àquela cidade. Quer dizer, mesmo após Deus agido com misericórdia, mesmo após Deus mostrado benevolência para com a cidade de Nínive, Jonas se afastou e sentou-se ao oriente, fez uma cabana, sentou-se embaixo da cabana e ficou olhando de longe para ver o que ainda ia acontecer. Quer dizer, ele ainda tinha esperança que Deus ia destruir aquela cidade, porque ele acreditava que aquele povo não merecia a salvação. Assim é a sociedade. Quantas vezes a sociedade olha para alguém e fala: esse homem é um monstro, ele merece morrer. Isso é o senso de justiça em nós falando mais alto. E, de fato, certos crimes, certos tipos de crime, certas classes ou níveis de crime requer penas mais duras, punições mais severas, é verdade.
porque foi Deus que estabeleceu as autoridades, de fato, mas Deus quer salvar a todos. Ah, mas você fala isso porque nunca fizeram mal contra alguém da sua família, nunca nenhum assassino matou alguém da sua família, ninguém fez alguma maldade contra alguém da sua família? Espera aí, eu não estou falando do meu olhar, eu não estou falando de como eu reagiria se alguma coisa acontecesse. Eu estou falando do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus que quer salvar todos, quem quer que seja. Não é o meu olhar, não é o seu olhar, não é o nosso olhar, é o olhar de Deus. Por isso que eu perguntei, que nível de maldade você acha que você alcançou para achar que não pode ser perdoado? O apóstolo Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Ele se considerou o principal dos pecadores. E o que é que Paulo fazia? Antes de se converter, ele perseguia os cristãos. Ele obrigava os cristãos a blasfemarem contra o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus teve encontro com ele na ida até Damasco e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele se converteu ali mesmo. E você, homem? E você, mulher? Você acha que você já desceu o fundo do poço? Não desceu, não. Não importa o que você tenha feito. Ele deseja te salvar. Ele deseja te perdoar. Se você fez algo que é contra a lei, você deve cumprir sim a lei. Deve passar pela lei do homem. Deve passar pelo crivo da lei humana. Mas se você entregar a sua alma a Ele, a sua vida a Ele, você será dele. E Ele fará em você morada. O Espírito Santo fará em você morada. E Ele te salvará e perdoará todos os seus pecados. Não importa o que você tenha feito. Venha a Ele agora. Ele quer te salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo quer te salvar. E você, meu irmão e minha irmã, tem orado pela salvação de alguém? Ou tem dizido, Senhor, pelo amor de Deus, esse homem merece morrer. Esse pessoal aí, esse grupinho que fica fazendo piadinha com o nome de Deus, merece morrer. Essa classe, esses ativistas merecem morrer. Nós também merecíamos morrer, mas Ele nos salvou e nos tirou da condenação eterna e nos livrou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Todos os homens. Não importa o nível de maldade, Deus deseja salvar todos. O que interessa nessa questão não é a minha opinião e nem a sua opinião, é a opinião de Deus.